Eu tô gravando esse vídeo aqui depois do empate do Corinthians com o Racing do Uruguai. Eu nem ia gravar o vídeo, eu falei, putz, depois do jogo eu vou direto dormir, né? Amanhã, às 7 e pouco, já tô de pé pra trabalhar. Pô, eu imaginei que também nem ia precisar, não. O Corinthians vai vencer tranquilo, o time do Racing é muito fraco, muito mesmo. O Racing seria rebaixado no Paulistão tranquilamente, de tão fraco que ele é. Então eu falei, o Corinthians vai vencer tranquilo, não é possível. E sim, foi possível. O Corinthians conseguiu não vencer esse jogo, como também conseguiu quase perder ele. Merecia perder. Se tem um time que merecia vencer essa partida era o Racing, que foi quem criou mais chances, foi quem chegou, inclusive, mais próximo no gol. E aí eu não aguentei, né? Tive que fazer esse vídeo, porque a questão para mim maior não é nem o resultado. E, putz, o Corinthians, por exemplo, perdeu um jogo para a Ponte Preta, que é óbvio, é péssimo perder, mas a atuação ali foi boa. O Corinthians perdeu mais por azar, né? É um jogo que acontece. Você às vezes vai criar, o goleiro adversário vai jogar muito bem, seus atacantes vão estar num dia ruim. Pode acontecer, infelizmente é do futebol. Se fosse o Corinthians tropeçando contra o Racing, mas tendo uma boa atuação, ok, vai ser decepcionante, porque é aquela situação do grupo, etc. Mas isso é da vida, vai acontecer em outros momentos, acontece com todos os times. Porém, a questão não foi essa. Pior que o resultado é o desempenho. O desempenho foi horrível e os sinais que isso deixam para o futuro do Corinthians, porque agora nós vamos para o Brasileirão, nós vamos ter adversários muito mais fortes que o Racing, muito mais, não tem nem comparação. O pior time do Brasileirão ganharia tranquilamente de 2-3-0 desse time do Racing, que, com todo respeito, é muito limitado. E a impressão que o Corinthians deixou, tanto nesse jogo com o Racing, também já tinha deixado um pouco também no amistoso com o Londrina, são muito ruins. Porque é quase outro time em relação ao Paulistão. O que eu vou até aproveitar para relembrar, eu te fiz um vídeo pouco tempo atrás falando do início do trabalho do Antônio Oliveira no Corinthians, eu rasguei elogios, rasguei mesmo, e eram justos, a verdade é essa, porque o início do trabalho mostrava ser muito promissor, e com razão, mas esses dois últimos jogos, assim, depois dessa pausa de treinos, é muito preocupantes os sinais que isso mostrou, porque o que foi o Corinthians no início do Antônio Oliveira? Um time competitivo, muito competitivo, e o Antônio Oliveira se mostrando muito aberto a se adaptar aos jogadores que ele tinha, para tirar e extrair o melhor de cada um deles. Adaptar as ideias que ele tem de futebol ao elenco que ele tem. E isso foi dando certo. O Corinthians teve boas atuações sob o comando dele no Paulistão. Obviamente que pegando o time mais fraco, etc. Mas deixou uma visão ali para o torcedor que tem um trabalho promissor para ser desenvolvido. Fez o torcedor do Corinthians sair do Paulistão frustrado pela eliminação da primeira fase, óbvio, mas com a ideia de que, pô, dá para sair algo legal ali, tem algo ali, algo promissor a caminho, que era o Corinthians, um time competitivo, um time de muita movimentação com bola. Você tinha o Rodrigo Garro, tanto o Maicon, o Bidon, jogadores que não ficavam presos somente no canto do campo, mas se movimentando bastante, muita aproximação. O Wesley, quando pegava na bola, não tinha que ficar driblando 3, 4 jogadores sozinho, não, você tinha jogadores se aproximando dele, e isso acabava até potencializando o jogo dele. E ele, novamente hoje, o primeiro tempo dele foi bom. A única coisa que ele conseguiu fazer no jogo foi ficar do Wesley. É uma pena que ele não consegue aguentar 90 minutos assim. O Yuri Alberto, o Antônio foi muitos méritos em recuperar o Yuri Alberto, fazer ele voltar a ter confiança, voltar a meter gol, usando ele de melhor maneira, não como aquele pivô como o Mano, o Lucha faziam, mas usando ele mais de acordo com suas características, potencializando até outros jogadores, como por exemplo o Fagner jogou melhor, até mesmo o Hugo foi em alguns momentos foi menos inútil do que vinha sendo, o Maicon jogando muito bem com o Antônio, até mesmo ele mostrando variações táticas dentro do time, como, por exemplo, colocando o Ranieri em momentos que o Corinthians precisava criar como zagueiro, para colocar mais um volante para aumentar o poder de criação no meio-campo. O Yuri Alberto e Pedro Raul juntos funcionou, por exemplo, da Portuguesa e São Bernardo. Por quê? Porque eles jogavam como uma dupla de ataque. O Yuri Alberto partia mais da direita, mas ele não atuava como ponta direita. Ele atuava como segundo atacante. E isso deu certo. O Yuri Alberto tem essa característica e rende também bem jogando mais como segundo atacante. Isso deu certo. Mostrou variedade tática, mostrou capacidade de se adaptar aos seus jogadores e mostrou um ataque em um time móvel, um time que não era engessado. E isso fez o torcedor, com razão, ficasse animado. Porém, o amistoso contra o Londrina já foi preocupante, mas tudo bem, um amistoso. Ok, às vezes o time também não estava naquele pique todo. Porém, o jogo de hoje, que era valendo, foi a mesma coisa do jogo contra o Londrina. Os mesmos sinais. É como se o Corinthians tivesse trocado um técnico. Né? Minha impressão é essa. Vendo o Corinthians contra o Racing, no amistoso contra o Londrina,
vendo aquele Corinthians do início do Antônio Oliveira, parece que trocou de técnico. Teve outra mudança, um outro técnico, um time treinado totalmente diferente. Porque é uma equipe totalmente engessada, jogadores muito distantes uns dos outros, sem aproximação. Você tem uma linha de três ali com o Hugo mais os dois zagueiros. Também não ajuda em nada, Morranielli na frente deles. E o restante de jogadores todos lá na frente, sem se aproximar desses jogadores. Então, ficar só tocando bola de lado, e não dá em nada. É, muita, sabe, eu tinha destacado positivamente que ele se adaptando aos jogadores. Agora é o contrário. Ele não está se adaptando, ele está forçando os jogadores a fazerem funções que eles não são bons fazendo. Um exemplo disso é na lateral esquerda. Ele troca no intervalo o Hugo pelo Matheus Bidu. São jogadores de características completamente diferentes. O Hugo é um lateral mais defensivo, não um cara que chega muito na frente. Eu não estou falando aqui de qualidade de cada um. Enquanto que o Matheus Bidu é um lateral, porra, vai para ataque e dane-se a defesa. É um cara que ataca o fundo, de bom cruzamento, etc. Os dois jogaram da mesma forma. São jogadores completamente diferentes, mas o Antônio colocou eles para fazer a mesma função em campo, que era ser meio que um terceiro zagueiro ali, não subir muito, não dando apoio para o ponta, que era o Wesley no caso, que teve que continuar jogando isolado. E além disso, você tem o Rodrigo Garro e o Breno Bidon, que são jogadores que rendem melhor, buscando o jogo mais atrás, que gostam disso, que precisam dessa liberdade, dessa aproximação, jogando em muitos momentos muito isolados, dentro no meio ali da defesa do Racing, tanto, igual foi com o Londrina, e é um desperdício. O Bidon se destacou na base muito como um primeiro barra segundo volante de construção de jogada, que pega a bola ali no pé do zagueiro, do primeiro volante, e ajuda a construir o jogo desde trás. Ele é muito bom nisso. Só que nos últimos jogos com o Antônio Oliveira, ele virou aquele meiazinho que atua lá, fica esperando a bola chegar nele. E ele não rende assim. Mesma coisa do Garro. Então, o Corinthians que no primeiro tempo tinha que ficar dependendo do Wesley pegar a bola pela 3-4 tentar criar alguma coisa. Ou o Garro arranjar um passe do nada. Porque ele colocou o Yuri Alberto e Pedro Raul juntos, mas não como uma dupla de ataque, como vinha dando certo antes. Ele colocou o Yuri Alberto como um ponta direito, aberto, que nem o Wesley faz na esquerda. Obviamente deu errado. O Alberto, o primeiro tempo dele não foi bom, porque ele não é ponta, ele é centroavante. Máximo segundo atacante. E o Pedro Raul esforçado e tal, mas tem muitas limitações. Então, por exemplo, ele consegue recuperar o Yuri Alberto, mas aí, ele, na hora que o Yuri Alberto volta a jogar bem, entregando gols, entregando boas atuações, ele vai lá e sacrifica o Yuri Alberto, colocando ele de ponta aberto, para colocar o Pedro Raul no time, que nem é nenhum craque. Então, ele mata o seu principal jogador de ataque em troca de nada. No segundo tempo, que é pior ainda, ele coloca o Romero. Imaginou-se que o Romero vai entrar mais na ponta e o Roberto vai virar centroavante. E não aconteceu, foi o contrário. O Romero entrou como centroavante no lugar do Pedro Raul e o Roberto continuou aberto lá na ponta sem fazer nada, não participando do jogo. E como surge o gol do Corinthians? Justamente no momento que o Roberto sai da ponta para dentro, entra como um centroavante de fato na área e vai lá e faz o gol, porque ele é isso, ele é um centroavante. No único momento do jogo em que ele estava como centroavante, ele foi lá e fez o que ele sabe fazer de melhor, que é gol. Porra, é óbvio, né? E então, mas é algo que me preocupa bastante, porque o Antônio Oliveira vem mostrando muita capacidade de se adaptar ao time, e nesses últimos momentos ele mostrou uma teimosia desgraçada. O Will Alberto jogou 90 minutos aberto na ponta direita e não foi bem, e ele não mudou isso, já não tinha dado certo no amistoso, não deu certo hoje. Um time totalmente engessado, sem aproximação, as coisas que vinham dando certo, nenhuma delas se manteve nos últimos dois jogos. Na verdade é isso, o Corinthians é um time completamente diferente do que foi do Paulista, não tem nada do que deu certo que se manteve nesses últimos jogos. Parece que é outro time, outro técnico. Defensivamente também zero segurança, isso passa também pela dupla de zaga que jogou pessimamente, a verdade é essa, Félix e Gustavo Henrique não foram bem. E, e tem uma questão aí que eu já tinha criticado antes e eu continuo criticando, que é essa ideia de, por exemplo, o Ranieri, quando o time está se defendendo, ele entra entre os zagueiros, ele vira um zagueiro, né? Ele não defende como primeiro volante, ele defende como zagueiro, uma linha de cinco. Isso está deixando o meio-campo totalmente escancarado. E o gol do Racing sai muito disso. Eles exploram esse buraco que tem no meio para fazer a jogada. Além da falha, claro, do Kaká. E isso no Brasileirão, contra times mais fortes, vai ser difícil, porque eu não sei se você lembra, mas no clássico do Palmeiras, o Palmeiras passou uns 80 minutos do jogo deitando e rolando nesse espaço. O Ranieri entrava entre os zagueiros, deixava um meio totalmente escancarado, porque Maicon, Garro, Bidon não vão ser esses jogadores que vão compensar isso, eles não têm nem força física para isso. E o Palmeiras deitou e rolou. O Endrick jogou uma barbaridade naquele dia, só isso, ele só estava explorando ali o espaço. Os meias do Palmeiras encontravam o Endrick ali, ele partia para cima e fazia a festa.
Isso for o Palmeiras, outros times com certeza estão estudando isso. Não só o Palmeiras, o Corinthians pega o Botafogo de Ribeirão Preto e toma um gol justamente nisso. O Ranieri está afundado, o meio está aberto, a bola sobra e é gol. E então são erros que preocupam demais. A imagem que o Corinthians passa muito negativa, um desempenho preocupante, e as ideias do Antônio ainda mais, porque o time teve um tempo para treinar, se esperava que voltasse melhor, ou que pelo menos mantesse as ideias que foram mostradas antes. Só que não. É um time totalmente diferente, sem motivo nenhum. Não tinha motivo para fazer todas essas mudanças, não estava nem sob pressão. Ele meio que abandonou o que vinha dando certo para botar suas ideias e que não condizem com o elenco que ele tem em mãos. E, cara, é preocupante, porque se ele não mudar isso, o time tende a sofrer bastante nesse início de Brasileirão, porque, cara, muito ruim o desempenho, tanto defensivo quanto ofensivo. Individualmente também, vários jogadores abaixo. Fausto Vera horrível, Félix Torres e Gustavo Henrique maus também. Kaká entrou e falhou. E vamos ser bem honestos, o Hugo também péssimo. E vamos ser bem honestos, né? É só chutar no gol do Corinthians um pouco distante do raio do Cássio que é gol. Simplesmente isso. Se você tirar um pouquinho do raio do Cássio, é gol. É gol, ele não vai defender. Ele não tem explosão. Pega o lance do gol anulado, ele não consegue sair do chão. O Corinthians tem um goleiro que não tem dificuldade de sair do chão. E vai jogar um Brasileirão 38 rodadas com um goleiro que não consegue sair do chão direito. Vai dar muito certo. Porra, já deu certo em 2023, né? Então vai dar muito certo em 2024. É isso, pessoal. Desculpa esse desabafo. Bem puto e muito preocupado com a impressão que o Corinthians desceu desse jogo. Muito mais que o resultado, a forma como o time jogou é muito preocupante e deixa em xeque um pouco das coisas boas que o Antônio vinha mostrando no início de trabalho. Mas agora deixa aí nos comentários o que você achou da atuação do Timão e das ideias do treinador, na atuação individual. Se quiser criticar minha opinião também pode criticar. Você está livre no comentário. Aqui é um espaço sem censura. Deixe seu like aí. Divulgue esse vídeo com os amigos corintianos, que também estão muito irritados com essa péssima atuação. E se inscreva aqui no canal para mais conteúdos. Até a próxima e tchau, tchau.